Anitta Malta. Quero dar as boas-vindas à nossa série As Árvores de Porto Alegre, uma história de amor e ódio. O primeiro episódio se chama 2020, o Guapuruvu. Mas não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para as notificações e deixe seu like. Além disso, coloque nos comentários o que você achou do vídeo. Acontecem fatos como esse nas suas cidades? Como as árvores urbanas são tratadas na sua cidade? Conta pra gente! E vamos ao vídeo! O evento que a gente vai contar nesse episódio, envolvendo um Guapuruvu, ainda está em andamento. Não é uma história concluída, mas ela é muito importante porque foi o que nos impulsionou a criar essa série aqui no Lutz Global. Nós pretendemos, então, contar, ao longo de vários episódios, histórias de amor e ódio com as árvores de Porto Alegre. Isso tudo, envolve o que a gente chama de história ambiental, que é uma área dentro da história que estuda as relações entre os humanos e a natureza ao longo da história, humanos e elementos naturais. No nosso caso aqui na série, vão ser os elementos naturais árvores, eles vão ser privilegiados aqui na nossa atenção ao longo dessa série. Então vamos ao episódio. Então, no dia 24 de outubro, na rua 24 de outubro, então, no bairro Independência, em Porto Alegre, aconteceu um evento então de possibilidade de corte de um guapuruvu e que levou a uma grande mobilização de ambientalistas na cidade de Porto Alegre. Este guapuruvu específico, ele tem 26 metros de altura e 1,30 m de diâmetro. E essa árvore ela fica num condomínio privado, dentro do pátio desse condomínio. E aconteceu que no ano passado, em 2019, no dia 8 de novembro, um galho dessa árvore caiu sobre um veículo e a rede elétrica, então, dentro deste condomínio. E o que aconteceu? O condomínio, então, o pessoal preocupado, contratou uma bióloga que emitiu um laudo, então, que a lesão que ficou aberta na queda desse galho teria prejudicado muito essa árvore, teria permitido a entrada de micro-organismos que teria enfraquecido, então, a estrutura de sustentação dessa árvore. A partir daí, esse laudo foi enviado para a prefeitura, porque nenhuma árvore pode ser simplesmente cortada, tem que ter o aval da prefeitura. E, na verdade, a prefeitura tem uma empresa que ela contrata terceirizada para cortar e podar árvores em Porto Alegre. Então, a prefeitura aceitou e chamou essa empresa para cortar essa árvore. Mas, antes da gente prosseguir, vamos conhecer um pouquinho sobre essa árvore, Guapuruvu. Vocês já tinham ouvido falar dela? Olhem como ela é linda, gente. O seu nome científico é Schizolobium paraíba. Tá? Essa foto que eu estou mostrando aqui, eu vou trazer várias ao longo do vídeo, tiradas por mim, por outras pessoas. Então, assim, vocês podem ver, foi tirada agora em outubro de 2020, na época de floração. Então, ela apresenta essa característica, sempre uma árvore grande, vistosa e com flores amarelas. Muito linda. A primeira vez que ela foi descrita, foi em 1825 pelo sacerdote e botânico Frei José Mariano da Conceição Veloso, no seu livro Flora Fluminensis. Aqui vocês podem ver uma foto da nossa Lili Lutzenberger, colaboradora aqui do nosso canal. Vocês vejam um pouquinho diferente se a gente comparar com o Guapuruvu anterior, mas enfim, são várias espécies. E a ocorrência dela, então? Como que ela ocorre na natureza? Ela é nativa da América do Sul. No Brasil, há 177 espécies endêmicas. Então, ela ocorre especialmente ali na Mata Atlântica, da Bahia até Santa Catarina. Encontrei essa imagem para a gente poder mostrar como é que é o Guapuruvu no seu habitat natural. Então, vários exemplares na Mata Atlântica deixam ela bem florida e de amarelo. Bom, e a floração, então, quando que ela acontece? Em outubro, novembro e dezembro, ali no primavera e início de verão.
As flores são grandes, né, em cachos, acho que essa foto mostra bem, né? Muito vistosas, amarelas, então elas colorem muito aí as ruas das cidades. Em Porto Alegre tem vários guapuruvus. Olhem esse, gente, que coisa mais linda! Aqui no Lotus Global somos todas e todos apaixonados por árvores e guapuruvus floridos, especialmente. Essa aqui eu acho tão bonita, em especial, né? A minha mãe sempre costuma dizer que essa árvore ela parece um buquê de flores gigantesco, né? E de fato, a gente vê, né, como ela fica estruturada, ela parece mesmo, né, um grande buquê de flores e lindo demais, né? Bom, mais algumas características, né? Ela pode crescer 3 metros por ano, então ela cresce bastante. E ela tem uma taxa de reprodução bastante elevada, né? A dispersão das sementes ela se dá pelo vento, né? Então, por todos esses fatores, né? Porque ela é muito linda mesmo, ela é muito usada em paisagismo urbano, né? Especialmente aí em Porto Alegre, aqui eu trouxe algumas imagens, essa da esquerda é da Zona Norte de Porto Alegre, essa outra do Parque da Redenção, né, o famoso Parque da Redenção em Porto Alegre, que tem vários por lá. Essa aqui é na Praça da Matriz, que fica no centro da cidade, em frente à Catedral Metropolitana e o Palácio Piratini, Palácio do Governo. Tem vários guapuruvus nessa praça também. Olha essa outra que linda, no Parcão, né, foto da Lili. Então, assim, lá também tem vários. Então, quando ele está florido, né, a cidade fica toda amarela, assim. É muito legal de se ver. Eu achei outra informação interessante, né, que o Guapuruvu ele é importante também para a tradição indígena. E em 1992, ele foi decretado árvore símbolo de Florianópolis. Aqui encontrei a imagem de uma canoa, né, que é possível fazer com um único tronco de guapuruvu, uma canoa, né, pelos indígenas. Então, bem interessante. Artesanato também. Olha que lindos esses colares de semente do guapuruvu. Então, são várias possibilidades. Então, chegamos, né, no Guapuruvu, que foi o objeto, então, do acontecimento que a gente quer narrar aqui nesse vídeo. Então, este é o famoso Guapuruvu, da rua 24 de outubro. Então, essa foto mostra então ele no seu máximo esplendor, né, todo florido. Nessa época do ano aí deve ter sido entre outubro e novembro. A gente não tem o ano, mas enfim, só para mostrar como é que ele era, né, antes do ocorrido em 2020. Encontrei também uma imagem aqui do Google Maps, em que ele não estava florido, mas dá para ver toda a sua copa, né, na sua grande beleza aí, que realmente ocupava praticamente toda a rua 24 de outubro, né? Agora, gente, preparem seus corações para a imagem que vocês vão ver, né? Depois de ter visto todo esse esplendor florido, né, toda a sua copa verdinha, olha como ele ficou no dia 24 de outubro, então, de 2020. Esse é o guapuruvu mutilado. Mais uma imagem. Então, por ser espécie pioneira, né, e ele crescer muito rápido, como a gente viu, pode ser até 3 metros por ano, né, então a madeira do guapuruvu é muito leve, então pode acontecer queda de seus galhos. Então, o que deve ser feito para se evitar o pior, né? Um manejo dessa árvore, ela tem que ser podada, né, com frequência, mas podada corretamente, tá? A gente tem aqui no canal, né, vai aparecer aí para vocês o card, o vídeo do próprio Lutzenberger mostrando como se faz uma dendrocirurgia, que é a poda correta das árvores. Então, assim, é muito triste a gente saber que se esse manejo tivesse acontecido, né, um manejo adequado, não teria necessidade de fazer esse corte total, praticamente, da copa desse guapuruvu. Então, assim, o que a gente tem que recomendar sempre, né? Dendrocirurgias e podas adequadas das árvores, não podas indiscriminadas, e que é o que tem ocorrido muito em Porto Alegre. Então, os ambientalistas, né, nesse dia 24 de outubro, eles foram informados de que a empresa já estava no local e já estava começando o corte, porque o plano era cortar toda a árvore.
né? Então, como os ambientalistas chegaram a tempo, vários ambientalistas porto-alegrenses, eles conseguiram impedir, né, o que eles consideram arboricídio, né, que teria acontecido um arboricídio se essa árvore tivesse sido totalmente cortada. Então eles perguntaram, inclusive questionaram a empresa que estava lá no local, se elas tinham algum laudo, e elas não tinham, né? O pessoal da empresa não tinha nenhum laudo. Então eles conseguiram se mobilizar e barrar esse corte, né? O arboricídio. Então a gente pode entender aí, né? Justamente o foco que a gente quis dar para essa série, o amor e ódio às árvores de Porto Alegre. Então, enquanto alguns setores aí do condomínio e da prefeitura de Porto Alegre acham que é importante e deve ocorrer o corte dessa árvore, né, tem ambientalistas, tem pessoas mobilizadas aí para que, né, não aconteça esse corte. E foi criado então um movimento em defesa do Guapuruvu, que se chamou então Uma Chance à Vida, né? Tem um documento, inclusive, né? A Carta em Defesa do Guapuruvu e da Arborização de Porto Alegre, que foi assinado por 47 entidades ambientalistas. E o que eles falam nesse documento? Principalmente, né, que a prefeitura, né, deveria ter obedecido aí o princípio da precaução, ou seja, ter feito podas corretas, né, não agir dessa forma, e também o direito à informação, né, justamente os ambientalistas ficaram sabendo que acontecia esse corte na última hora, né, então eles também não puderam barrar esse corte da copa, né, apenas, no caso, o corte total da árvore. Então, eles reivindicam, através desse documento, né, que tenha uma maior publicização desses procedimentos, enfim, de como vai ser os métodos empregados, para também poderem se posicionar, né, e até auxiliar a prefeitura em termos de laudos técnicos, né? Porque muitos ambientalistas também são biólogos, como é o caso, né, do professor Paulo Braque, professor de botânica da URGS e coordenador do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais, INGA. Então, o Paulo é uma das lideranças contra o corte desse Guapuruvu. Por isso, nós entramos em contato com o professor Paulo, porque também nós pensamos qual é o futuro dessa árvore, né, depois de ter esse corte, né, tão abrupto da sua copa. Quais as possibilidades? Ela tem possibilidades de conseguir sobreviver, né, depois disso? Então, o Paulo muito gentilmente nos enviou um vídeo, né, em que ele coloca a sua opinião. Vamos ver a opinião do professor Paulo Braque? Olá, nós acreditamos que o Guapuruvu da 24 de outubro vai poder se restabelecer. Ele tem todas as condições, é uma árvore de grande porte, robusta, né? Sofreu um corte bastante drástico, sim. Mas nessa época, né, a gente vê tantos guapuruvus floridos, e aqui na janela da minha casa estou vendo um deles, né? Então a gente acredita na esperança, né, uma chance à vida. Então estamos aí clamando para a SMAN e para outros setores responsáveis para que eles deem uma chance para a planta se restabelecer. Acreditamos que ela vá poder rebrotar e florescer e ficar linda de novo. E caso ela represente risco, aí sim, aí nós não temos muito o que fazer, mas acreditamos que o comprometimento ainda é pequeno, né? Ela não apresenta sinais no tronco principal, ela está com um tronco aparentemente bom, né? E essa análise ela tem que ser feita. O Ministério Público Estadual ficou de realizar, né, uma análise também, porque muitas vezes essas análises elas são feitas por pessoas contratadas pelos interessados, e isso para nós representa conflito de interesses, pode representar conflito de interesse, né? No momento em que um condomínio solicita para um técnico, olha, eu quero cortar tal árvore, e se o técnico não der um parecer favorável, isso fica ruim até para aquele técnico conseguir trabalhar na área, né? Infelizmente isso acontece muito com os estudos de impacto ambiental, enfim. Então tem que haver uma análise, sim, dos órgãos públicos. Eu acho que essa análise da condição de fitossanidade, vitalidade da árvore, tem que ser uma análise feita pelo órgão ambiental. A gente sabe que a SMAN, a nossa Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, está com
uma dificuldade de técnicos, muitos se aposentaram, mas tem pessoas lá muito boas, a gente tem que acreditar que essa secretaria também vai ser fortalecida e vai poder acompanhar o que acontece na cidade, né? Porque o que vem acontecendo na cidade, a gente sabe, o Guapuruvu foi a gota d'água, eu acredito que foi isso. As pessoas estão vendo uma sequência muito grande de cortes e podas em toda a cidade, né? A cidade está ficando feia e inclusive nessa época, agora nem era época, agora primavera, verão, as árvores estão crescendo, estão florescendo e a gente está vendo uma quantidade muito grande de podas, né? Então isso não é recomendável, principalmente nessa época, né? E essas análises elas têm que ser feitas com maior profundidade, porque senão nós teremos aí o que a gente chama do arboricídio, né? E a cidade de Porto Alegre, que tinha o título de ser uma das cidades mais bem arborizadas do Brasil, né, vai perder esse título, né? Então temos que acreditar que tanto o Guapuruvu como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade vai poder os dois se restabelecerem e nós, como população de Porto Alegre, termos um pouco mais de confiança, né, no que é apresentado para nós, até porque naquele dia que estivemos lá, no primeiro momento que fomos visitar o Guapuruvu, a gente verificou que não existia autorização local, né? Então são essas questões que a gente tem que avaliar aí. Então vamos lá, pessoal, um grande abraço. Então, como podemos ver aí pela opinião do professor Paulo Braque, a gente vê que tem uma disputa. Enquanto o poder público e os moradores querem o corte definitivo do Guapuruvu, os ambientalistas querem dar uma chance à vida. E, gente, não é simplesmente este espécime de Guapuruvu. Na verdade, os ambientalistas estão preocupados com uma série de cortes e podas indiscriminadas que têm acontecido em Porto Alegre. De acordo com os ambientalistas, e muitos deles são biólogos, isso não está acontecendo de forma adequada, E eu acho que esse episódio mostra bem isso, Porque, como a gente falou, se tivesse acontecido a dendrocirurgia, teria sido diferente, Então, aqui o nosso intuito com essa série é mostrar isso. Então, nós estamos coletando uma série de episódios ali nos anos 70, 80, 90, em que a gente pode ver essa disputa, que ela é recorrente. E, na verdade, entre o amor e o ódio, na verdade, tem uma gradação de sentimentos, Mas que, em geral, colocam aí forças opostas, na disputa pelas árvores de Porto Alegre. Então, gente, chegamos ao final desse primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado, Comentem aí nesse vídeo o que vocês acharam. Vocês conhecem outros episódios? Vocês lembram de outros episódios de Amor e Ódio que já aconteceram na cidade de Porto Alegre? Ou se vocês são de outra cidade, isso também acontece na cidade de vocês? Então, aqui para a gente entender também essa questão das árvores urbanas, como elas têm sido tratadas, isso é bem importante. Deixe seu comentário, Então, só queria agradecer a minha equipe de produção, a Lili, Débora, Denis e Sara, uma equipe, na verdade, ajuda aqui no canal Lutz Global. E um agradecimento especial ao Paulo Braque, por ter nos enviado o vídeo e nos auxiliado aí nos acontecimentos que envolveram aí o Guapuruvu. E por último, não se esqueça, olha o que o Lutz está apontando. Inscreva-se no Lutz Global. Ajude que a gente continue divulgando essa mensagem, tanto o pensamento, as ideias e a militância do José Lutzenberger, como também conteúdos atuais aí que tem a ver com a proteção à natureza e as lutas que ele militou em vida. Tá legal, gente? Então aguardem os próximos episódios. Até lá! Tchau, tchau!